Então Deus tentou Abraão pedindo seu filho, seu único filho Isaque, a quem ele amava, em sacrifício de holocausto. Será? Bom, antes de mais nada, eu quero explicar para vocês que a palavra Elohim, que pode ser tanto plural como usada no singular, no que diz respeito a tratar da majestade de Deus, tá? Porque a terminação in, ela dá pluralidade. Então nós temos que entender que Elohim se refere a alguém que é superior a qualquer outro que diga ser. Então, como antigamente eles diziam, o Deus dos deuses, né? A questão é saber quem eram esses que se denominavam deuses, para ele ser Deus deles. Mas, né, em outro momento eu tratarei disso mais pormenorizadamente, digamos assim. Então o termo Elohim pode ser tanto plural quanto singular. Depende do pronome que estiver acompanhando, se está no plural ou no singular, beleza? Mas pode ser utilizado como alguém que era representante de Deus, daí o porquê Moisés foi chamado de Deus e Arão, seu irmão, seu profeta, né? De Elohim, ou seja, alguém que representava. Yeshua, nesse quesito, também é um representante de Deus e não Deus por si só, assim como Moisés também não era, tá bom? Mas esse termo também era utilizado em referência a anjos que se passavam por deuses, a anjos que deveriam cuidar como se fosse Deus do povo. Aí é uma hierarquia angelical denominada querubim, né? Queruf, plural, querubim. Enfim, mas esse termo também podia fazer menção ao Pai e também alguém que estivesse se passando por ele ou sendo visto como ele. Daí há a necessidade de que, no momento de se fazer as traduções, para verter para outro idioma, ter um entendimento correto, ter um conhecimento, prestar bastante atenção no texto, para que então, verter na tradução no idioma endereçado, o leitor pudesse saber de quem se trata realmente, tá bom? Mas, como eu disse, pode ser utilizado para alguém enviado por Deus, representante de Deus, sendo anjo ou homem, alguém que era visto como, alguém que se dizia ser, ou alguns que se diziam ser, tá? Ou o próprio Pai, beleza? Tendo em vista essas informações, leiamos Gênesis capítulo 1, capítulo 22, a partir do versículo 1, que trata do assunto da tentação de Abraão, né, onde seu filho, o único filho a quem ele amava, Isaque, fora pedido em sacrifício de holocausto. Primeiro, o que é um sacrifício de holocausto? Era onde a vítima ela era degolada e esquartejada, e o seu corpo ou os seus restos, a eles era ateado fogo. Então, sacrifício de holocausto é aquele onde havia a degola e esquartejamento da vítima, seja animal ou humana, e ainda se ateava fogo sobre vamos dizer assim, uma pilha de madeira, tá certo? Só para você saber do que se tratava esse tipo de sacrifício, tá? Então vamos lá. E aconteceu depois dessas coisas que tentou, aqui realmente é tentar, não é provar. Tá? É tentar, em hebraico nissar, tentar de forma maligna, com o mal. Vamos lá. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Vamos lá. Tentou Deus a Abraão. Tiago 1,13 diz: ninguém ao ser tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ele mesmo a ninguém tenta. Mas aqui está dizendo que Deus tentou Abraão. Em hebraico, nissá, literalmente tentar de forma maligna, com o mal. Será que há contradição sobre aquilo que o irmão do Senhor, né, no caso Jacob, a quem deram um pseudônimo de Tiago, disse, com a informação que consta aqui em Gênesis 22:1? Entenderemos ao longo dessa explicação. 2. Qual foi a tentação? E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi.
oferece-o ali em holocausto, sacrifício onde havia a degola ou esquartejamento da vítima e depois ateava-se fogo. Essa foi a tentação que Deus tentou Abraão. Certo? Está bem claro. Pediu o filho dele em sacrifício para si. Certo? Ficou claro? E ainda com sacrifício de holocausto, onde havia a degola, o esquartejamento da vítima e ateava-se fogo. Certo? Tá bom. Vamos lá. Jeremias, capítulo 7, versículo de número 31. E edificaram os altares de Tofete, que era um lugar onde se oferecia, um altar, onde se oferecia um lugar onde se oferecia sacrifícios ali. Então vamos lá. E edificaram os altares de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, Geena, o Guiena, para queimarem no fogo as suas filhas e os seus filhos, o que nunca ordenei, nem subiu ao coração. Oferecer em holocausto seus filhos e suas filhas. Aqui está dizendo, Deus falando pelo profeta, que ele nunca ordenou isso. E agora? Vamos continuar. Jeremias, capítulo de número 19, versículo 5. Porque edificaram os altos altares de Baal, de um suposto senhor, porque Baal significa senhor, para queimarem seus filhos no fogo em holocausto a esse senhor, a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem veio ao meu pensamento, nem subiu ao meu coração. E agora, esses dois textos estão desmentindo que Deus houvera pedido a Abraão seu filho em sacrifício, de holocausto inclusive. Jeremias, capítulo de número 32, versículo de número 35. E edificaram os altares de Baal, desse senhor, que está no vale do filho de Rinom, o Geena, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem veio ao meu coração que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Então Deus deixou bem claro pelo profeta nestes três textos que nós lemos, Jeremias 19:32, Jeremias 31, Jeremias 7:31, Jeremias 19:5 e Jeremias 32:35. E nesses três textos, Deus desmente que ele nunca pediu ninguém em sacrifício de holocausto, nem o filho de ninguém em sacrifício de holocausto. E agora, como interpretar Gênesis capítulo 22? Vamos lá, voltando para Gênesis 22. Então, versículo 1: E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe a Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui, e disse: Toma agora teu filho, teu único filho, a quem amas, Isaque, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Versículo de número 10. E estendeu Abraão a tua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse a Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste seu filho. Pronome pessoal do caso oblíquo que chama para si a responsabilidade do pedido. Então o Deus do versículo 1 e 2 que tentou Abraão e pediu seu filho em sacrifício de holocausto, na verdade era um anjo do Senhor. Lembrando que todos os anjos, os obedientes e os desobedientes, e inclusive os caídos, todos são de Deus, certo? Então quem tentou Abraão era um anjo e não Deus, mas chamaram ele de Deus por não entender que ali Elohim era alguém que era visto como, ou alguém que foi enviado com missão específica, ou alguém que se passou por, e por isso foi identificado dessa maneira. Então Deus, o Pai do Senhor Yeshua, nunca tentou Abraão pedindo seu filho em sacrifício de holocausto. Abraço.